Bom dia. No discurso que fará logo mais, na sessão de abertura da Assembleia Geral da ONU, a presidenta Dilma Rousseff deverá falar sobre as medidas que o governo brasileiro tem tomado para enfrentar a crise econômica internacional. Dilma também deve voltar a defender a criação do Estado palestino. Aqui com a gente, no estúdio do Repórter Brasil, o professor de Relações Internacionais, Wilson Almeida. Bom dia, professor. Bom dia. O que mais esperar desse discurso da presidenta Dilma? Eu penso que o Brasil tem uma posição cada vez mais importante no cenário internacional e a fala da Dilma, pelo fato de ser a primeira mulher que faz essa abertura, pelo fato de ser a presidenta do Brasil, é esperado com grande ansiedade pelo mundo inteiro. A Dilma deve tratar de questões atuais, como a questão da Palestina, né? Deve tratar de questões de transparência, questões ligadas ao combate à fome, à miséria no mundo. É um discurso mais ou menos que faz parte da política externa brasileira. Ela deve sintetizar a política externa brasileira de hoje, eu penso. Agora, professor, a discussão em torno dos conflitos entre israelenses e palestinos não é nova. Já na primeira reunião especial da ONU, em 1946, esse assunto foi debatido. Em 1947 foi criado o Estado de Israel. Agora, há alguma chance de esse assunto avançar, de ser criado o Estado Nacional Palestino? É muito complicado eu responder se sim ou se não, porque, como você disse, é uma questão estrutural, uma questão de conceitos religiosos, étnicos, etc., culturais, enfim. A grande dificuldade é que, pela primeira vez, esse tema vai à ONU de maneira formal, de maneira oficial, e os países têm que se posicionar. Eu penso que os Estados Unidos, que tem o poder de veto e que defende Israel de forma incondicional, penso que se passar por todos os trâmites, na hora que chegar no Conselho de Segurança, os Estados Unidos devem vetar. E pode haver consequências a esse veto dos Estados Unidos no mundo árabe? Eu penso que sim, muitos protestos, mas não passa disso, né? O Hamas está muito fortalecido hoje, mas o Hamas também não pode crescer muito mais do que isso. A questão palestina, eu penso que ainda não será agora que será resolvida. Agora também deve ser discutido na ONU, na Assembleia Geral, a questão da Líbia. O país enfrenta uma guerra civil desde fevereiro. Há a possibilidade de a ONU reconhecer o Conselho de Transição da Líbia como autêntico. Se isso acontecer, os conflitos na região devem se amenizar? Eu penso que não. Eu penso que continuam por algum tempo, né? Mas aí, quando o presidente Gaddafi finalmente não estiver mais exercendo uma influência, pelo menos na maioria líbia, aí tudo acaba. Mas aqui vai ter um desfecho final, um desfecho com a saída do Gaddafi, com a ONU reconhecendo, os outros países reconhecendo o governo de transição. Bom, professor, e na noite passada, a presidenta Dilma recebeu um prêmio pelo serviço público do Instituto Woodrow Wilson. Ao agradecer a homenagem, ela falou sobre a capacidade do Brasil de enfrentar a crise e criticou alguns países no comando da economia mundial. Vamos ver. Estamos hoje ainda mais preparados para enfrentar essa nova fase da crise internacional. Nossos fundamentos são sólidos. Reservas internacionais aumentadas em relação ao que tínhamos anteriormente. Bancos saudáveis, contas públicas ordenadas, uma relação de dívida sobre o produto interno bruto muito baixa para os padrões internacionais. Empresariado confiante, empresariado experiente e um Estado que assumiu suas responsabilidades estratégicas para com a economia. Sobretudo, a garantia do controle da inflação e a garantia de um processo de crescimento e um processo de inclusão social no Brasil. O mundo é, sem dúvida, hoje muito mais complexo e multipolar. Os países em desenvolvimento emergem como um fator positivo na economia global, mas eles também sofrem os efeitos de uma crise nascida da insensatez e da incapacidade política de comandar a economia. Precisamos de iniciativas para reorientá-la rumo ao crescimento. Voltamos a conversar com o professor Wilson Almeida. Professor, esses países, ao que parece descoordenados, têm condições de resolver essa crise financeira internacional? É uma grande pergunta, um grande desafio. A Europa tem problemas sérios com a crise financeira, na Grécia, na Espanha, na Itália, começa em Portugal e na Irlanda.
os países que estão na zona do euro e que não dão conta de acompanhar economias tão competentes, tão rápidas como a economia da Alemanha e da França, etc. Nos Estados Unidos, a crise que começou em 2008 e permanece, quer dizer, o Japão, etc. Esses países tradicionalmente que lideravam a economia mundial, que lideram a economia mundial, estão passando por crises estruturais, eu penso que são estruturais, não são crises episódicas, crises que ocorrem por algum fenômeno específico, né? Eu acho que é mais complexo do que isso. E o Brasil, a China, os países emergentes, a Índia, passam pela crise tendo um efeito menor do que normalmente se esperava no início. Eu tenho a impressão que essa parceria do Brasil com a China, no âmbito dos BRICS, agora com a África do Sul e a própria Rússia e tal, fazem com que esses países fiquem à margem da crise, possam ter impactos menores da crise e passam a ajudar os países que... As pessoas estão assustadas como é que os BRICS vão começar a ajudar os países europeus que estão em crise. É assim mesmo que funciona, né? Então, os BRICS estão assumindo uma liderança importante no cenário mundial e vão passar com um impacto menor para os BRICS, essa aliança dos BRICS, assim como a política interna brasileira e a política externa econômica brasileira, podem servir de modelo para esses países em crise? Penso que não. Os países em crise têm uma estrutura econômica diferente, uma economia totalmente diferente do que propõe os BRICS. Eu acho que não. Eu acho que a crise deles precisa de um milagre. E nós não vemos no horizonte nenhum milagre possível. Ok, professor Wilson Almeida, obrigada pela sua participação aqui no Repórter Brasil. Catiúcia?